Sou paramédico e o que vou contar a vocês é uma das anedotas mais estranhas que poderiam acontecer comigo e com meu amigo Vitor, que há anos trabalha no SEMEFO, Serviço Médico Legal. Ele se encarregou de recolher os corpos da mesma cena onde fui buscar os feridos e tentar ajudá-los, mas em alguns casos não foi possível e eles morreram. Há alguns anos tiveram alguns problemas com a unidade, então tiveram que nos pedir o favor de transportar os cadáveres na ambulância. Era uma menina que havia morrido em um acidente automobilístico. Seu corpinho de 1,50 metros mostrava que a menina estava bêbada, ainda cheirando a álcool. Seu corpo foi baleado no para-brisa, caindo a cerca de 6 metros de seu carro após bater em um poste, acertando seu crânio e arqueando o pescoço. As vértebras não suportaram a pressão e ela morreu instantaneamente. É por isso que se recomenda o uso do cinto de segurança. Ao chegar não havia nada para fazer. O corpo do jovem de 17 anos estava no chão com o olhar perdido. A sua posição era indolente. Foi verificado pelo protocolo, mas não apresentava sinais vitais. Tinha um olhar frio, perturbado. Senti que quando olhei para ele ela olhou para trás para você. Ela não piscou, mas pareceu responder. Cobrimos ela com uma manta para guardar a perícia. Chegou o Vitor, meu amigo legista, e passou a levantar o corpo. Se ensacou e nos pediu para levá-lo à ambulância. Subiu para a unidade conosco e chegamos no SEMEFO. A gente descarregava e colocava na placa. Vitor me disse que eu podia ficar se quisesse, que não tinha problema. Ele começou a preparar os instrumentos e a fiscalizar o cadáver. Tinha hematomas e cortes que haviam sido feitos do impacto com o para-brisa. Vitor estava fazendo a autópsia e quando chegou aos pulmões parou. Algo não parecia certo. Uma sensação estranha no ambiente fez sua pele arrepiar. Suas mãos estavam uma no pulmão da garota e a outra com a faca na mão. O olhar de Vitor estava fixo no pulmão. Com medo ele apertou a faca e continuou com o procedimento. Quando ele atingiu a laringe, ele viu. Ela estava com os olhos abertos. Vitor os tinha fechado, mas ele sabia que normalmente corpos falecidos recentemente tendo movimentos involuntários. Ele fechou os olhos e continuou. Quando chegou a vez de checar o crânio, ele começou cortando o couro cabeludo, cobriu o nariz da garota. O crânio mexeu suavemente enquanto Vitor tentava fraturar direito. Enquanto Vitor fazia isso, notamos que a menina sorria com os dentes levemente expostos. Não podemos continuar com o procedimento, disse ele e saiu do local. Quando o outro médico chegou, ele contou o que havia acontecido e os dois foram para o quarto onde eu estava. A menina estava lá sem expressão. O médico disse ao Vitor que só eu tinha imaginado que nada estava acontecendo. O outro médico calçou as luvas e continuou. Terminaram e quando devolveram o couro cabeludo ao seu lugar, perceberam que a menina estava olhando para eles. Embora estivessem do outro lado do ferro, só houve silêncio entre nós três. Fecharam o corpo e preencheram os formulários correspondentes. Olhei para a menina enquanto faziam. Quando voltaram perceberam que o cadáver estava suando. Tentei limpar e foi então que o Dr. Pereira, colega do meu amigo Vitor, nos disse: não a limpa, não tira o suor. A menina não quer sair sozinha. Se você limpar ela vai se sentir mal daqui a pouco. Deixa ela. Ela está procurando alguém para levar. Um parente vem limpar ela. É melhor que seja um deles para acompanhá-la. Ficamos quietos e não fizemos nada. Depois os pais dela chegaram chorando, reconheceram o corpo e o Dr. Pereira mostrou-lhes o corpo. O Vitor e eu ficamos quietos. No final foi o pai que enxugou o suor do corpo. Afinal a menina não foi sozinho. Posteriormente recebi o telefonema de emergência. Havia ocorrido um forte acidente. Quando cheguei ao local percebi que era o caminhão em que os pais da menina haviam chegado e o pai havia morrido. Sua esposa estava saudável. Ele não sofreu nenhum golpe. Mas o homem morreu depois de bater a cabeça no volante. Em poucos minutos Vitor estava levantando seu corpo. Mas desta vez, seu pai. Curiosa coincidência, sou paramédico e o que vou contar a vocês é uma das anedotas mais estranhas que poderiam acontecer comigo e com meu amigo Vitor, que há anos trabalha no SEMEFO, Serviço Médico Legal. Ele se encarregou de recolher os corpos da mesma cena onde fui buscar os feridos e tentar ajudá-los, mas em alguns casos não foi possível e eles morreram. Há alguns anos tiveram alguns problemas com a unidade, então tiveram que nos pedir o favor de transportar os cadáveres na ambulância. Era uma menina que havia morrido em um acidente automobilístico.
Seu corpinho de 1,50 metros mostrava que a menina estava bêbada, ainda cheirando a álcool. Seu corpo foi baleado no para-brisa, caindo a cerca de 6 metros de seu carro após bater em um poste, acertando seu crânio e arqueando o pescoço. As vértebras não suportaram a pressão e ela morreu instantaneamente. É por isso que se recomenda o uso do cinto de segurança. Ao chegar não havia nada para fazer. O corpo do jovem de 17 anos estava no chão com o olhar perdido. A sua posição era indolente. Foi verificado pelo protocolo, mas não apresentava sinais vitais. Tinha um olhar frio, perturbado. Senti que quando olhei para ele, ela olhou para trás para você. Ela não piscou, mas pareceu responder. Cobrimos ela com uma manta para guardar a perícia. Chegou o Vitor, meu amigo legista, e passou a levantar o corpo. Se ensacou e nos pediu para levá-lo à ambulância. Subiu para a unidade conosco e chegamos no CEMEFO. A gente descarregava e colocava na placa. Vitor me disse que eu podia ficar se quisesse, que não tinha problema. Ele começou a preparar os instrumentos e a fiscalizar o cadáver. Tinha hematomas e cortes que haviam sido feitos do impacto com o para-brisa. Vitor estava fazendo a autópsia e quando chegou aos pulmões parou. Algo não parecia certo. Uma sensação estranha no ambiente fez sua pele arrepiar. Suas mãos estavam uma no pulmão da garota e a outra com a faca na mão. O olhar de Vitor estava fixo no pulmão. Com medo ele apertou a faca e continuou com o procedimento. Quando ele atingiu a laringe, ele viu. Ela estava com os olhos abertos. Vitor os tinha fechado, mas ele sabia que normalmente corpos falecidos recentemente tendo movimentos involuntários. Ele fechou os olhos e continuou. Quando chegou a vez de checar o crânio, ele começou cortando o couro cabeludo, cobriu o nariz da garota. O crânio mexeu suavemente enquanto Vitor tentava fraturar direito. Enquanto Vitor fazia isso, notamos que a menina sorria com os dentes levemente expostos. Não podemos continuar com o procedimento, disse ele e saiu do local. Quando o outro médico chegou, ele contou o que havia acontecido e os dois foram para o quarto onde eu estava. A menina estava lá sem expressão. O médico disse ao Vitor que só eu tinha imaginado, que nada estava acontecendo. O outro médico calçou as luvas e continuou. Terminaram e quando devolveram o couro cabeludo ao seu lugar, perceberam que a menina estava olhando para eles. Embora estivessem do outro lado do ferro, só houve silêncio entre nós três. Fecharam o corpo e preencheram os formulários correspondentes. Olhei para a menina enquanto faziam. Quando voltaram perceberam que o cadáver estava suando. Tentei limpar e foi então que o Dr. Pereira, colega do meu amigo Vitor, nos disse: não a limpa, não tira o suor. A menina não quer sair sozinha. Se você limpar ela vai se sentir mal daqui a pouco. Deixa ela. Ela está procurando alguém para levar. Um parente vem limpar ela. É melhor que seja um deles para acompanhá-la. Ficamos quietos e não fizemos nada. Depois os pais dela chegaram chorando, reconheceram o corpo e o Dr. Pereira mostrou-lhes o corpo. O Vitor e eu ficamos quietos. No final foi o pai que enxugou o suor do corpo. Afinal a menina não foi sozinho. Posteriormente recebi o telefonema de emergência. Havia ocorrido um forte acidente. Quando cheguei ao local percebi que era o caminhão em que os pais da menina haviam chegado e o pai havia morrido. Sua esposa estava saudável. Ele não sofreu nenhum golpe. Mas o homem morreu depois de bater a cabeça no volante. Em poucos minutos Vitor estava levantando seu corpo. Mas desta vez, seu pai seria uma curiosa coincidência?